Na sequência de experiências feitas inicialmente em Portugal pela Fundação Carlos Gulbenkian, através da iniciativa Partis, e por seu lado a Fundação La Caixa em território espanhol, através da iniciativa Art for Change, houve uma feliz oportunidade de ambas as organizações se juntarem e criarem aquilo que é o Partis and Art for Change. O projeto que hoje aqui nos traz é exatamente um projeto Partis and Art for Change, da primeira edição, programa ou uma iniciativa das fundações que visa aproveitar e trabalhar a partir do potencial transformador das práticas artísticas. Podemos testemunhar nestes projetos e claramente no projeto que aqui nos traz esta possibilidade da participação, da co-criação, de termos em palco pessoas profissionais, termos em palco não profissionais, termos em palco pessoas que habitualmente não têm acesso a esse espaço e onde estão absolutamente em posição de partilha, em pé de igualdade, também no processo de construção, mas principalmente na partilha daquelas que são as suas vivências. Aquilo que este projeto tem possibilitado é exatamente ter um espaço de maior visibilidade, neste caso às pessoas surdas, no sentido de poderem ter as suas visões, as suas experiências, as suas reivindicações presentes em palco e, claro, os seus sonhos, as suas ambições de futuro. É muito bonito podermos fazer este encontro entre o profissional e o não profissional, num sentido em que todos beneficiam. É muito bonito podermos ver em palco estas pessoas a trabalharem em conjunto, mas também fora de palco as suas famílias, os seus amigos a celebrarem de uma forma tão enérgica e tão positiva estas conquistas que estes projetos vão conseguindo alcançar. A Academia de Teatro Timbra é uma academia urbana, sediada na cidade de Braga, que tem uma prática grande, já tem grande experiência a trabalhar com os públicos escolares. De modo que, à medida que nós vamos entrando nas escolas e trabalhando a oficina de teatro, ou através de espetáculos, vamos nos apercebendo das comunidades que habitam e que vivem dentro das escolas. De modo que Dona Maria, sendo uma escola de referência para os públicos surdos, para crianças e jovens surdos, tivemos vontade de construir um projeto para, através do teatro, ajudar a fazer a integração, a socialização e a inclusão destes públicos, os surdos e ouvintes. Quando a Mariazinha me apareceu com este desafio de aderir a este projeto, de fazer a candidatura ao projeto Partis, envolvendo a comunidade de Dona Maria II com a Academia Timbra, sinceramente aceitei logo, achei o projeto extremamente interessante. Achei que era uma oportunidade que eu procurava já há alguns anos e que sempre esteve na minha mente, que era divulgar algumas especificidades da comunidade surda que era importante que toda a comunidade conhecesse. Assim, o projeto iniciou de uma forma difícil, pelo contexto da pandemia, dos confinamentos, que nos obrigou a fazer muitas reuniões, muito trabalho através de plataformas e à distância,
pronto, foi um esforço maior. No entanto, também devido ao confinamento, estar mais tempo em casa, pelo menos da minha parte, fez-me refletir mais sobre ele. Envolvi-me com muito entusiasmo, procurei envolver os meus colegas, os alunos também, e quando o projeto foi aprovado foi uma alegria grande e uma sensação de uma certa vitória. O arranque do projeto começou devagar dentro da escola. Tínhamos a ideia de que tínhamos que chegar à comunidade escolar mais alargada. Foi por isso que construímos o teaser de divulgação e que já começou numa experiência muito positiva, porque a equipa era constituída por surdos e ouvintes e já no arranque do projeto sentimos que aquela comunicação ia ser possível. Surgiu o convite à Escola Superior de Educação do Porto, ao Centro de Investigação dentro da Escola Superior de Educação do Porto, a partir da Academia Timbra e também do agrupamento de escolas Dona Maria II, e surge este convite por nós sermos uma instituição formadora de intérpretes de língua gestual portuguesa e por considerarem que nós temos o know-how sobre a área da interpretação e mesmo da língua gestual portuguesa. Então aceitamos de imediato esta colaboração porque consideramos que seria muito interessante para as duas partes, para crescermos nós enquanto investigação também e contribuir com o nosso conhecimento na parte investigativa para o projeto. A partir daqui começamos a pensar como é que poderíamos levar a cabo este projeto, como é que poderíamos constituir uma amostra representativa para que este projeto tivesse aqui uma base sólida a nível científico, a nível investigativo, e então pensou-se e levou-se a cabo aqui os grupos focais. Grupos focais estes que eram constituídos por pessoas surdas e ouvintes. Foram constituídos 3 grupos focais, por considerarmos ser uma técnica de investigação que conseguimos ter vários dados e dados muito interessantes de serem trabalhados e porque era objetivo depois usar mais tarde estes dados neste mesmo projeto, num produto final. Então, construíram-se 3 grupos focais, um primeiro com alunos surdos e ouvintes, um segundo com pais surdos e ouvintes e um terceiro com professores, técnicos e outros profissionais da escola, surdos e ouvintes. Então, surge assim os grupos focais de forma a dar uma resposta mais qualitativa e representativa das dificuldades do que é a participação entre os surdos e os ouvintes. Fica apenas sobre as questões que nós vamos lançar. O que vamos fazer hoje Eu acho que existe ainda a barreira. Acredito que uma das maiores barreiras entre os alunos surdos e ouvintes acaba por ser a linguagem, porque eu infelizmente não sei a língua gestual portuguesa e acho que aprender a língua gestual portuguesa seria preponderante para ter um melhor diálogo com as pessoas surdas e haver uma maior troca de ideias entre as pessoas surdas e ouvintes. E acredito que aprender a língua gestual de cada país, neste caso a língua gestual portuguesa, seria preponderante.
extremamente interessantes, muito densos, foram uma experiência muito importante. O primeiro grupo foi constituído por alunos surdos e alunos ouvintes. Logo ali percebemos que aquele contacto, naquele ambiente programado com aquelas questões, estava a gerar muita informação, estava a ser muito intenso para os alunos. Eles próprios foram relatando isso e foram verbalizando muitas coisas que nunca tinham verbalizado noutras circunstâncias. Depois reunimos também, ou fizemos um grupo com técnicos, com pessoal docente, com pessoal não docente, onde foi possível também recolher aí muita informação. Dentro da escola, as barreiras existem, muitas, claro que existem. Por exemplo, lá fora, nos intervalos, os surdos e os ouvintes não se relacionam, porque os surdos não têm o hábito de contactar com os ouvintes. E vice-versa, os ouvintes não têm o hábito de contactar com os surdos, não estão habituados. Por exemplo, na escola secundária, nos cursos profissionais, a primeira vez que surgiram turmas integradas, os surdos tiveram algum receio, porque começaram a imaginar: como é que eu vou comunicar? A comunicação não vai acontecer. E os ouvintes também têm preconceito em relação à pessoa surda. Ele não ouve, como é que vai ser? Têm dúvidas? As barreiras, claro que existem, porque há o desconhecimento da língua gestual. Por exemplo, um professor que não tem experiência de trabalhar com surdos tem algum receio, como é que vai fazer? E também noutras situações, com os funcionários, noutras áreas, a comunicação não acontece, porque há o desconhecimento da língua gestual. Isso é o mais importante, a língua gestual. Porque é ela que faz com que todos possamos ter uma comunicação acessível. Isso é o que cria mais barreiras. É o desconhecimento da língua gestual portuguesa e também o preconceito em relação à pessoa surda. O que é uma pessoa surda? A maioria desconhece. Qual é o papel da pessoa surda? As pessoas não sabem. Isso é o que cria mais barreiras. Inibida e deixe de tentar dizer aquilo que quer. A dificuldade, em primeiro lugar, passa pelo desconhecimento que a comunidade escolar, nomeadamente os alunos ouvintes e professores, têm em conhecer a língua gestual portuguesa. Desconhecem por completo, embora tenhamos, nós aqui na escola, alunos surdos, há uns, eu não sei precisar quantos anos, mas talvez 6, 7 anos esta parte. O que é que eu posso acrescentar mais? Posso acrescentar que essa falta de comunicação podemos apontar uma causa essencial. Por um lado, uma certa, como é que eu vou dizer, um certo desconhecimento, uma certa falta da vontade por parte dos ouvintes em se aproximar dos surdos, pelo desconhecimento que têm da realidade, e por outro lado também os alunos surdos. E nós presenciamos isso nos intervalos, principalmente, formam um grupo de alunos surdos e parece que se distanciam dos alunos ouvintes. E por fim, com os pais, portanto, com os pais, pais surdos e pais ouvintes. Este foi talvez o grupo mais intenso, o grupo onde se partilharam mais medos, mais dúvidas, mais expectativas, mais receio do futuro. Para mim foi muito, muito importante, e tem sido muito importante fazer parte deste trabalho. Foi possível não só fazer com que todos pudessem participar nesse grupo, mas também mediar as emoções que foram emergindo daquela conversa e daquele diálogo aberto. Falando das tuas experiências.
tenho 2 filhos surdos, o mais velho tem oralidade, tem prótese, o mais novo não tem oralidade nenhuma, é só gestual. Eu tive que aprender, mas é muito complicado. Eu costumo dizer que o mundo é ouvinte e falha aqui qualquer coisa, e acho que a língua gestual é muito importante, mas é muito complicado, porque há muitas coisas que eu quero ensinar ao meu filho, e embora eu tenha aprendido o básico, sei algumas coisas, mas há muita coisa que me falha, e noto agora, principalmente quando as coisas vão evoluindo nas aulas, que é muito complicado porque eu não sei os gestos para lhe explicar as coisas. A principal barreira mesmo, a comunicação. É difícil para uma mãe ouvinte ter um filho surdo e não conseguir falar com ele. Falo, mas não falha muita coisa mesmo assim. Mas eu não sei como explicar. Para mim foi muito... Eu quis dar a minha língua. Eu senti que este grupo focal foi muitíssimo importante, porque os pais expressaram o que sentiam em relação aos seus filhos. Eu tive a oportunidade de observar todas as perspectivas apresentadas, e eu tenho uma perspectiva diferente, porque tenho filhos ouvintes, e dei o meu contributo para gerar uma maior reflexão no grupo, e acho que foi muito interessante. Também, por outro lado, acho importante as pessoas pensarem nos 2 mundos, juntar estes 2 mundos, aproximar estes 2 mundos. Acho que este é o objetivo principal. Na escola, eles aprendem tem português, não é? Pronto, os vossos filhos têm línguas... Eu tenho 2 filhos ouvintes, eu e a minha esposa somos surdos. A língua materna dos nossos filhos é a língua gestual, ou seja, cresceram a aprender a língua gestual. Mais tarde, quando os meus filhos entraram na escola, começaram a conviver e a contactar com os ouvintes. E eu notava que quando chegavam a casa, eu sentia que existia ali uma mistura da língua portuguesa com a língua gestual. No entanto, reparava que eles privilegiavam o uso da língua portuguesa em relação ao uso da língua gestual. Por outro lado, como a maioria dos pais surdos têm filhos ouvintes, por vezes ficam aflitos e deixam os filhos ao cuidado dos avós, que falam com eles naturalmente. Mais tarde, quando regressam para junto dos pais, na maioria dos casos não existe comunicação, porque não sabem língua gestual e não conhecem os surdos. Na minha opinião, acho que os pais devem educar os filhos naturalmente. Eu não quero dizer o que eles devem fazer melhor ou pior, é só a minha opinião. Acho que devemos educar os nossos filhos naturalmente. Por outro lado, em relação à sociedade em geral, acho que existem muitas barreiras. Os meus filhos, entretanto, cresceram, são jovens, e eu noto que existem mais barreiras, porque as pessoas, quando comunicam comigo, não olham para mim, mas olham para os meus filhos. E eu tenho de chamar a atenção e dizer, sou eu o pai, e mesmo que a comunicação não seja possível, eu quero deixar os meus filhos fora desta situação. Acho que os filhos não devem intervir na comunicação dos pais. Alguns pais surdos aproveitam os filhos para servirem de intérpretes, porque eles facilitam a comunicação, mas eu não concordo com isso. Acho importante não envolver os filhos nesta situação. Eu sinto que sou uma pessoa adulta, autónoma e capaz de interagir. Isso é o mais importante, na minha opinião. Eu acho que nós devíamos esse foi um grande problema. E então é muito importante que os pais aprendam línguas gestuais. Somos diferentes. Após a realização dos grupos focais, então estes grupos focais foram gravados em vídeo para que se pudesse fazer a transcrição. Transcrição esta que foi feita por um grupo de intérpretes colaboradores da Escola Superior de Educação do Porto. Após esta transcrição fizemos uma categorização, criamos categorias com base nos discursos das pessoas que participaram nestes 3 grupos focais e daqui extraímos falas para as categorias correspondentes. Destas categorias, achamos que tivemos tanto material nestes 3 grupos focais que consideramos importante e pertinente divulgar os mesmos para fora do projeto em si, para que não ficasse fechado apenas para a comunidade envolvida no projeto. Então, o desafio foi elaborar um
um produto científico, um artigo científico que, assim o fizemos, finalizamos este artigo e está neste momento a ser avaliado para ser publicado numa revista portuguesa. Com este convite, mas obrigada pelo convite, é uma honra sempre aceitar isto. Escola de Surdos em Portugal, eu não senhor sueco. Que nós temos que sair da língua gestual. Estas práticas que aqui hoje estamos a falar, não é, também, são estes jovens, devido que efetivamente, ler mais devagar por causa do intérprete, porque efetivamente depois isto é sempre muito difícil, não é? É sempre muito difícil. Claro que para mim foi também o despertar de novas curiosidades e para mim havia também, e há também, naturalmente, barreiras à comunicação. Infelizmente não consigo participar em tudo o que este projeto traz, mas foi também através deste projeto que participei e que estou a fazer a oficina de língua gestual portuguesa e a tentar aprender algo para também poder começar a saber alguma coisa na língua gestual portuguesa, e tem sido muito, muito importante para mim, enquanto também psicóloga de uma escola de referência, e para poder comunicar mais abertamente com todos os alunos. É professor e ensina língua gestual portuguesa aos surdos, como primeira língua, e nós temos professor ouvinte e os seus alunos surdos. Não tem nada a ver. Agora. Ele ou ela. Ele, ela. Quinta. Perdido. Não. O 8, quando eu digo 8, já está-se referido ao dia. Certo? Pois. Põe a língua. Agora, se for ao contrário, se a porta abre para este lado, como é que é? Não, sala, porta aberta. Sim, Fome, certo? Se abrir a porta, deve ter fome. A fome significa que não está. Sim. Então, sala. Assim. E dormir? Dormir, como é que pode? Pode ser. Fim. Semana. E não, isto não. Faz? Ontem ia lá atrás. Ontem. Ontem vi andorinhas. Ontem vi andorinhas. Amanhã. Ah, ok. Como é que vi? Ontem. Vi. Na minha participação no projeto Arte Olhar, comecei por integrar um grupo focal e, posteriormente, uma oficina de LGP com o objetivo de ensinar um grupo de alunos ouvintes. Alguns destes alunos participavam no teatro. Também, ao longo do projeto, fui ajudando os alunos surdos a gestuarem o seu texto que iriam apresentar na peça de teatro. Fazendo uma avaliação, sinto que tive a oportunidade de transmitir aos elementos do grupo focal as dificuldades dos surdos e da comunidade surda
e as diferenças que existem entre surdos e ouvintes. Em relação à oficina de LGP, os alunos inicialmente apresentaram dificuldades de adaptação à comunicação gestual e também na articulação dos dedos. Mas, ao longo do tempo, foram melhorando e desenvolvendo de aula para aula e também assimilando a cultura, a identidade e a forma própria de estar e de ser das pessoas surdas. Isto possibilitou que os alunos ouvintes se fossem identificando e aproximando mais dos alunos surdos. Tem que ser valorizado no âmbito do projeto, porque ele existe. Muito bem. Já está a ver, estou a exagerar, mas sim, somos consultores externos. Está bem? Uma oficina de teatro e uma de língua gestual portuguesa. Destas duas comunidades, desaparecer estas barreiras. E acho que o teatro pode ser. Tentar com os surdos e ouvintes Integrar uma comunicação. Uma comunicação, um congresso. Nós também tínhamos o objetivo de fazer. Procurarem projeto. Inclusive, nós queríamos ter marcado esta reunião com a Isabel neste dia, que assim nos encontrávamos no Porto. A Isabel via o póster, depois vínhamos para cá, mas não era um dia que a Isabel não podia mesmo para ele já tem alguns apontamentos e já enviamos para ela. Portanto, agora estamos mesmo a aguardar um artigo científico que já está redigido em colaboração. Quem nos tratou os dados dos grupos focais e do Porto. As relações dessa Porto. E isso quando eu tive cá. Exatamente. O Partisan Art for Change é uma iniciativa conjunta da Fundação Carlos Gulbenkian e da Fundação La Caixa, que apoia projetos de transformação social pela prática artística nas suas diferentes linguagens. Além do aspecto financeiro, há toda uma dimensão de capacitação, produção de conhecimento, desenvolvimento de redes, ações de advocacy e o desenvolvimento de uma comunidade de prática nesta área da arte participativa. Assim, muito mais do que apoiar projetos individuais, é uma intervenção sistémica e continuada. Os projetos Parties e Art for Change têm que ser passíveis de avaliação, não com o objetivo de policiar ou penalizar, mas sim com o objetivo de produzir e partilhar conhecimento que permita uma melhoria contínua dos projetos e dos seus intervenientes, da própria iniciativa e da arte participativa em geral. Tem ali. Ocupem o espaço. Sabe o que tem de fazer para manter a concentração. Eu ser conduzida pelo espaço. Devagar, Silvia. Tu comandas aí. Agrupem. Sem voz. I'm so sweaty, so sweaty. You are nervous. Se quiser. Depois o teaser divulgado na comunidade escolar, arrancamos então com as inscrições para as oficinas, tanto de língua gestual portuguesa como de teatro, e aos poucos os alunos foram aderindo. Divulgamos o projeto em outras iniciativas da escola no início do ano letivo e foi muito interessante ver por parte dos alunos ouvintes esta vontade de querer aprender a língua gestual portuguesa e integrarem as oficinas. O
olharem. Ok, dá vontade de rir. Escolham uma pessoa diferente. Calma. 3, 2, 1. É mesmo ele, não é? Ok. Da criança. Vai. Ok? E fala da memória da mãe. Os teus pais são surdos. Ok? A única coisa que tu estás a fazer é o ritmo do coração. E aí tu vais mudar o gesto. Ouvintes vão entrar em cena. E vocês vão entrar com isto. Abraçam-se. Okay? Vão entrar com... O Eduardo sai para trás. Ele também não é esse pai. Nós vamos começando a parar, não pela música. E aqui também. Tenho duas notícias para vos dar. Uma é boa, a outra é má. Qualquer... Passou mais uma pessoa. Veio o Bernardo também. Julieta. Romeu. Isso. E tu? O corredor vem mesmo até aqui à ponta. Nós chegamos. Sim, por favor. Oh, Julieta. Ok. Benedita, nem que na cena da cantina saias com ações, vários sítios. Certo? Diferente, o meu nome é Romeu. Tens que dizer tudo. Porque ela vai ficar assim, uma única luz. Ou seja, já não é um quadrado. Por exemplo. Ok? Construir um muro. Vocês as duas são... Gostas de ler? Isso. Quando ela virou costas, tu entras. Qual é a bebida que tu mais gostas? Não era para bater. Vamos só... Garrafa, gás... Isso, Coca-Cola. Virou as costas, entrou. Eu vou escrever porque não vai Vou dar para ela.
Gostaste? Gostaste? Ok. Eu várias, eu adoro isso. Agora. Não? Ok, espera. No final da cena 2, vossas saídas, tá? E o Francisco saiu para a direita. Portanto, e põe ali. Fica ali. Fica ali. Francisco. Ai, não. Mas, amor, vocês têm que estar. Olá. Continuam também a falar alto com a máscara? Se calhar não valeria a pena, não é? A máscara, até a ver com alto e com a máscara, se calhar não valeria a pena, não é? Não vale a pena, não? E a máscara? Assim, a orbitar à volta da Filipa. Dentro dessa visão, bater. Para a frente agora. Posição neutra, com o corpo para a frente. Central. Quem é que marca o centro? Tá? Portanto, os de baixo. É assim, estamos muito simpáticos, sorridentes. Então, enquanto intérprete de língua gestual, tive o privilégio de poder participar logo de início na gravação do teaser. Logo aí achei que era um projeto sem dúvida que iria ter futuro, porque imediatamente se viu a vontade de comunicar entre surdos e ouvintes e toda uma equipa bastante interessada e com vontade de participar e desenvolver este projeto e de o levar avante. Depois também tive a oportunidade de participar nos grupos focais, em que achei bastante proveitoso poderem partilhar experiências, angústias, pontos positivos, e foi uma dinâmica bastante interessante. E também tive depois a oportunidade de participar e traduzir, digamos assim, as oficinas de teatro. Nas oficinas de teatro achei muito interessante porque eu estive naquelas iniciais, logo nas primeiras, e tive a oportunidade de ter participado numa destas últimas deste ano. Foi muito giro porque notei uma evolução enorme. Se no início havia alguma dificuldade e algum receio em encarar surdos e ouvintes, ou seja, deles se encararem um ao outro e tentarem comunicar, quando fui trazer esta última achei uma dinâmica muito boa, todos eles interagiam, todos felizes, e o feedback também por parte dos alunos surdos que partilhavam também connosco as suas experiências era bastante positivo. O que eu acho é que este projeto, sem dúvida, está a desmistificar estereótipos, percebem-se as idiosincrasias de cada um, a partilha entre todos, as suas características individuais, e percebe-se que de facto a interação está a acontecer, a comunicação está a acontecer e a inclusão de facto está a existir. Aqui vocês têm grupos. Os gestos são exatos. Aqui. Portanto. Continua. Vamos ter que fazer isso mais devagar. Alinhar com. Fiquem aqui, a Filipa e o Bernardo ainda. Isso, rápido, do mesmo lado.
risca? Ou... Sim, pode ser. Vocês aí para e vai para o seu lugar. Ok? E agora? É isso? Sim. E olhar para a frente. Tá. Frente a frente. E vão pousar à vossa frente. Alinhados. Tem que ficar. Calma. Vão se posicionar aqui na ordem. Vão. Ok, eles pararam. E vai. E baixem as mãos. O pai e a minha mãe são ouvintes. Ficavam Eles preocupados com o meu futuro. Eu sou surdo, nasci surdo. O meu pai e a minha mãe são ouvintes. E ficavam preocupados com o meu futuro. Agora, Aqui tem uma luz. Caminhar juntos aqui para o fundo porque tem um vídeo e vão ver o vídeo. Vão parar aqui os quatro. Vão olhar para ali. e eu sei que vou continuar a lutar. Nunca vou desistir. Vou falar a sério. Se não pode estar sensível da garganta ou que tem esses problemas mais de saúde, coisas no meu corpo que não gosto. Para fazer um balanço desse espetáculo, tenho mesmo que regressar um bocadinho ao processo. E eu penso que, efetivamente, o que conta e o que contou e que senti nos participantes foi que todo o processo é que acabou por culminar e beneficiar para que o espetáculo, o objeto final, fosse o que fosse. Eu estou muito satisfeita e muito feliz de ver o quanto o espetáculo impactou os seus participantes e o feedback que tivemos também do público. Porque para nós era mesmo muito importante que o espetáculo não fosse simplesmente um objeto artístico desligado, desconectado da realidade. A nossa preocupação na construção da dramaturgia foi mesmo essa e que as pessoas conseguissem se rever naquelas problemáticas. E penso que essa conexão aconteceu, por isso estamos muito contentes. O único amargo que fica é do fim, porque todos eles manifestaram o desejo de continuarmos juntos, de repor o espetáculo. E eu acho que realmente é esse o grande problema dos projetos que têm... Pronto, o financiamento é limitado e não termos essa possibilidade de continuidade, porque todos eles sentiram esta urgência de levar esta mensagem que construímos, mais longe. E é só, acho que é o único apontamento negativo que tenho a fazer. E um agradecimento especial a todos os envolvidos, toda a equipa. Realmente estamos muito, muito, muito felizes.
Não estou a exercer função. Mas ela vai lá e volta. Mentira! Tipo, uma hora e meia. Está habituado ainda a esticar, está ali. Estás-me a tirar a minha moça. É pá, se o cabelo que agora já tenho Vai fazendo. Eu vou buscar uma cadeira. Não, mas estou só a fazer. Ok. Mas aqui está muito fininho. Eu vou já. Costumas pôr muito abaixo. Eu não risco preto. Eu vou lá também. Não, Está lá em entrevista. I need lápis preto. Ai, estás a chorar. Estás muito mijão lá no cabelo. Vocês vão passar por trás para ir A minha colaboração neste projeto começou com o convite da Maíra e a partir desse momento, a partir do momento em que eu aceitei, tentei procurar de que forma é que a minha música encaixaria num projeto com estas características. E na realidade esse foi um dos grandes desafios que eu senti, a criação. Eu trabalho no dia a dia com o som. A minha música é muito influenciada por aquilo que eu ouço no dia a dia e tentar transformar isso na parte sonora de um espetáculo, com pessoas surdas, com público surdo também, fez-me questionar diversos pontos. Quando eu comecei a falar com a Maíra sobre este projeto, ela falou-me de um documentário de uma percussionista surda e da importância das vibrações na música e da forma como ela sentia a música. Isso foi uma das formas como eu tentei chegar ao som utilizado neste espetáculo. Neste espetáculo eu criei alguma música eletrónica que fui mostrando à Maíra. Como eu vivo na Bélgica, fomos trabalhando à distância, trocando algumas ideias e desenvolvendo tanto as minhas ideias como eu procurando entender as ideias dela. Criei também algumas ideias que depois toquei em palco, ou seja, aquilo que eu faço em palco é sobretudo improvisação, mas é uma improvisação criada a partir de elementos musicais pré-estabelecidos, pensados, que foram discutidos ao longo do processo e do crescimento do projeto. Participar neste projeto foi algo mesmo muito importante para mim. Eu senti que eu precisava realmente fazer uma coisa destas, visto que eu no futuro quero ser um ator profissional e isto era exatamente aquilo que eu precisava. Toda a gente me acolheu bem e eu estou-lhe mesmo muito grato por isso e não tenho mais palavras, é difícil de exprimir tudo o que eu sinto, só quero dizer obrigado por esta oportunidade e espero voltar a
fazer uma coisa destas um dia e se fosse com esta equipa seria bom. Obrigado. Como foi para mim participar neste projeto? Tem sido um processo, não é? Desde o início eu senti que isto foi caminhando passo a passo. No início senti-me assim mais aflita, agora no final com uma grande emoção, porque de facto isto retrata a nossa realidade, a nossa vida, é isto que acontece às pessoas surdas. Eu sinto que, por exemplo, quando os ouvintes olham assim para nós e não percebem o que eu estou a dizer, eu sinto que isto é uma realidade, isto não é uma brincadeira, esta história não é inventada, é mesmo verdade, isto acontece. Por exemplo, eu tenho família surda e é a nossa realidade. Eu sinto-me muito emocionada e sinto um grande orgulho por participar neste projeto. Como atriz, tenho um grande orgulho e também pelo facto de ser surda, sinto muito orgulho nisso. Obrigada, Maíra. Então aquilo que eu fiquei e que mais me marcou desta experiência, para além do teatro e da prática do teatro, eu acho que me dei conta e fiquei mais alerta para as barreiras na comunicação que não tinha ideia que existiam, e foi mais um abrir de olhos para eu perceber como realmente é difícil em algumas situações a comunicação, por exemplo, entre surdos e ouvintes. E eu acho que foi assim um despertar que eu não tinha mesmo noção e acho que nós divertimos-nos bastante, aprendemos muito também. E é isso que eu vou ficar no futuro desta experiência. Para mim, este projeto, o que é que significou? No início, eu senti um bocadinho de dúvida, mas com o tempo, aos bocadinhos, eu fui aprendendo, fui compreendendo a história, a identidade de cada pessoa e aos pouquinhos eu fui percebendo bem e, de facto, isto é a realidade da nossa vida. E, portanto, eu agradeço a Maíra por este projeto, por ter criado este projeto e agradeço a todos pelas ideias que tiveram, por participarem neste projeto e espero que no futuro possamos quebrar barreiras entre surdos e ouvintes e que todos tenham interesse. É um privilégio ver este espetáculo, especialmente ver este território, este espaço comum que vocês conseguiram criar entre atores surdos e atores ouvintes e tudo aquilo que eles puderam construir, partilhar e discutir em conjunto neste espaço que é único e que foi criado por todos e pelos dois lados deste espaço comum. E eu acho que isto é muito importante não só para quem está em palco, para quem vive esta experiência do lado de trás do palco também, porque são aprendizagens que nós temos enquanto seres humanos. E é muito importante também para o público como forma de sensibilização e de nos fazer pensar como é que em pequenos passos, em pequenos atos, nós podemos mudar a realidade que está à nossa volta. Acho também que é muito importante tudo aquilo que vocês deixam para que outros jovens ou estes jovens possam partilhar com outros jovens, com outros colegas na escola ou fora dela, para que esta experiência de criar um território comum, onde todos podem efetivamente contribuir e criar algo de seu, pode acontecer e é uma coisa que depende apenas do nosso esforço e às vezes só da nossa atenção ao outro. Só fazer o trabalho de atriz neste espetáculo que fizemos. Só. Entrei para este projeto como atriz intérprete. A Vera pediu-me, insistiu para eu participar. Outras zonas, para explicar as barreiras que os surdos têm. Lisboa, Porto, por aí fora. Toda a gente disse que continuássemos e repetíssemos. E foi motivo para toda a gente que viu, foi o que nos chegou. É a história é uma história, as barreiras na sociedade e outras coisas causam muita emoção. Minha família adorou.
O projeto Arte e Olhar foi desenvolvido ao longo de 3 anos, sendo que o primeiro foi o ano de preparação do projeto e os 2 de implementação. Ele foi extremamente importante para a comunidade escolar, pois chamou a atenção de todos para a existência dos surdos e da língua gestual e fez com que surdos e ouvintes tivessem a oportunidade de trabalhar em conjunto e construir, criar a peça e todos os legados deste projeto. A participação de alunos ouvintes nas oficinas da LGP foi muito importante e é muito importante porque lhes possibilitou a oportunidade de, com um professor surdo e devidamente habilitado para o efeito, terem contacto com a língua. E as oficinas e o clube de teatro tiveram também essa fantástica oportunidade de juntar surdos e ouvintes para o mesmo fim. Os objetivos foram totalmente conseguidos, quiçá até ultrapassados. Eu chamaria a atenção para a peça, que foi um momento memorável, e o feedback que as pessoas que lá estiveram presentes nas 2 sessões nos deram. Alguns pais disseram: esta é a minha história, sentiram-se identificados com ela. Houve até pessoas que relataram outras situações de discriminação, que se sentiram identificados, mesmo não sendo surdos, e que até se comoveram durante a peça. Houve também pessoas que disseram: vocês deviam fazer isto, levar para outras escolas, levar para outros sítios, porque isto é muito importante, poderia ser importante para a formação de outros jovens, de outras sociedades. Portanto, estou muito feliz por termos chegado ao final com este sucesso e quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui, de ter podido participar neste projeto e pronto, muito obrigada, foi muito bom. A apresentação do documentário que eu não tenho. Obrigada, mãe. Catarina Beatriz. Obrigada, mãe. Obrigada. Ai, que lindo. É, caneca. Ela fez uma maldade com aquele capacete. Está muito bom. Lá? Como? Queres cantar? Muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o arte e olhar. Uma salva de palmas. Ora, o projeto Arte e Olhar foi muito importante para o agrupamento de escolas da Ana Maria II, no sentido em que deu provimento à sua maior ambição e missão, que é o da inclusão dos alunos e o do sucesso escolar. Inclusão dos alunos pelo facto de ter envolvido professores, funcionários, alunos surdos, alunos ouvintes, e sucesso escolar porque através deste projeto que foi complexo, que foi muito rico em experiências e aquisição de competências, os nossos alunos saem mais bem formados no sentido académico, no sentido pessoal e no sentido da sensibilidade para a diferença. À doutora Luísa Campos, um agradecimento muito especial. Sem ela seria impossível a realização deste projeto. Conseguiu dinamizar alunos, professores, funcionários, aderiu sem qualquer dúvida a este projeto, que era de antemão ambicioso e difícil de realizar. Portanto, o meu agradecimento pessoal, em nome de toda a comunidade da escola e do agrupamento também, pela sua força, pela sua
contaminação, pelo facto de nos poder levar com ela e nos contagiar por esta bandeira da inclusão e por tudo o que faz pela comunidade dos surdos, pela identificação em termos de comunicação. Muito obrigada. Em termos de balanço, não podia ser mais positivo, no sentido em que envolveu todos os elementos da comunidade educativa que se dedicaram de forma muito gratificante a este projeto, com corpo e alma, com muitas horas de trabalho, com muita dedicação, mas também com um sentido único e conjunto de melhorar a comunicação. No âmbito da comunicação, nós achamos que ainda temos muito para fazer, são necessários mais projetos desses. E queria finalizar com os parabéns a toda a equipa técnica, a equipa dos professores, a equipa dos alunos, a equipa de todos os técnicos, intérpretes, todos que participaram fora da sua hora e fora da sua vida diária. Isso demonstra um contributo único, ao qual só temos que agradecer. Muito obrigada a todos e parabéns. Thank you.